Em Naruto, nós acompanhamos a ascensão de ninjas que moldaram a história do mundo shinobi com muito sangue, sacrifício e feitos absurdos. Muitos desses nomes se tornaram tão grandes que passaram a ser extremamente respeitados e temidos por todas as nações. Porém, tem um detalhe muito importante: boa parte dessas lendas já morreram. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês 12 ninjas extremamente temidos e respeitados que ainda estão vivos em Boruto e ainda podem aparecer aí lutando e salvando o mundo shinobi novamente. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. E já vamos começar aqui com uma das lendas mais queridas, que embora não esteja mais tão forte quanto antes, ainda tá vivo. E eu tô falando do Maito Gai. Gai sempre foi um ninja extremamente importante para a Vila da Folha, acumulando diversos feitos ao longo de sua carreira. Mas o maior deles certamente aconteceu durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Ao abrir os seus 8 portões internos, Gai se sacrificou para enfrentar Madara Uchiha no modo Rikudou em uma das batalhas mais épicas de toda a história do anime. Uma luta tão absurda que o próprio Madara chegou a declarar o Gai como o ninja mais forte que ele já havia enfrentado. Porém, como vocês sabem, abrir todos os 8 portões internos é morte na certa. E teoricamente, o Gai deveria ter morrido ali. Mas quando ele já estava à beira da morte, Naruto apareceu com seu poder ali do Sábio dos 6 Caminhos e conseguiu manter os batimentos cardíacos do Gai, transferindo também uma quantidade do seu chakra para salvá-lo. E já falando dos dias atuais, tendo em vista que o Gai sobreviveu, primeiro a gente vai falar o que o ninja fez ali em Naruto, depois vem pra Boruto Next Generation, que é o anime, e depois Boruto to Blue Vortex, até porque tem algumas dessas lendas que também apareceram em Boruto to Blue Vortex. Então, falando aqui do Gai, em Boruto, o Gai está aposentado do campo de batalhas, inclusive está sob cadeira de rodas por conta das suas lesões ali ao abrir os 8 portões internos. Mesmo assim, ele continua sendo um grande símbolo de superação para as novas gerações, onde durante as provas Chunin, inclusive, ele chegou a aparecer e demonstrar ali as suas habilidades e provar que a força da juventude vai muito além de apenas combate físico. E o Gai não apareceu ainda em Boruto to Blue Vortex, eu acho que vai demorar um pouco ainda para aparecer. Seguindo aqui a nossa lista, temos agora uma Kunoichi que já era lendária desde o clássico e até hoje tá viva. E eu tô falando da Tsunade Senju. Desde suas primeiras aparições, Tsunade sempre foi apresentada como uma figura extremamente respeitada. Como quinta Hokage e um dos 3 Senins lendários, ela protagonizou lutas extremamente importantes ali ao longo do anime. Mas foi durante a Quarta Grande Guerra Ninja que vimos de fato todo o poder da Tsunade, até porque ela enfrentou Madara Uchiha de frente e foi essencial para salvar a vida dos outros Kages, que estavam à beira da morte e foram salvos ali no último segundo por Tsunade Senju, que para muitos é a Kage ali daquela geração de 5 Kages que teve a melhor performance no campo de batalhas. Após o fim do Shippuden, Tsunade se aposentou do cargo de Hokage e nomeou em seguida Kakashi Hatake como seu sucessor. E assim, estando aposentada, Tsunade até que aparece em Boruto Next Generation. Ainda aposentada, porém, trabalhando ali como uma espécie de conselheira para Naruto Uzumaki, que sabe bem que Tsunade é uma das figuras mais respeitadas da Vila da Folha. Atualmente como conselheira e referência absoluta quando o assunto é experiência e liderança no campo de batalhas, Tsunade hoje em Boruto to Blue Vortex ainda não apareceu e certamente está com uma idade muito avançada. E algo que me deixa bolado é que, tipo assim, sabe aqueles conselheiros que eram do time do Danzo e do que trabalhou com o Hiruzen e apareceu sempre ferrando a jogada lá no Shippuden? Então, até hoje eles estão vivos e até hoje eles ainda estão ferrando a jogada. Como vocês podem ver, eles já apareceram em Boruto to Blue Vortex. E a Tsunade ainda não. Isso não é tão bom, mas se a Tsunade aparecer, certamente que ela vai mostrar toda a aura que ela sempre teve. Naruto, お前何を隠している? Mitsuki はオロチマルの息子なんだ。どういうつもりだ, Naruto? Outro Kage extremamente importante dessa geração é o Gaara, o quinto Kazekage. Gaara passou de vilão a herói ao longo do Shippuden e se tornou uma das principais lideranças da Aliança Shinobi durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Seu crescimento como líder e como pessoa foi essencial para unir vilas contra Madara e Obito e todo aquele conflito, onde ali Gaara de fato mostrou que estava extremamente evoluído, tanto ali no seu coração como também na sua mente.
Já em Boruto Next Generation, Gaara continua sendo um Kazekage extremamente respeitado, mantendo a paz na Vila da Areia e sendo um dos aliados mais próximos de Konoha e também do Naruto. E mesmo sem Shukaku, ele segue sendo um ninja extremamente poderoso, enfrentando ameaças cada vez maiores e mostrando que seus poderes estão num nível bem interessante. Vale citar que o Gaara também apareceu brevemente atualmente em Boruto to Blue Vortex, mas, como todo personagem da antiga geração, Gaara acabou aparecendo tomando uma surra ali pros Shinjus e ficou entre a vida e a morte durante um bom tempo. Porém, pode-se dizer que agora o Gaara tá passando bem. E como estamos falando de Kages, não podemos nos esquecer que tem aí alguns Kages que já foram bem poderosos e ainda estão vivos, como é o caso da Meiterumi e também o A. Falando dos Kages da Era do Shippuden, não podemos deixar de fora a Meiterumi Mizukage e o A, o quarto Raikage. E é importante lembrar que o Onoki não tá nessa lista porque ele acabou falecendo em Boruto devido à idade bem avançada e também por ele ter uma luta ali que levou a sua vida, mas que ele pôde salvar a sua vila pela última vez. Por isso que ele tá fora dessa lista. Mas falando da Mei e do A, bom, esses aí continuam vivos, carregando um respeito gigantesco por todo o mundo shinobi. E mesmo após passarem o bastão de Kages, nem a Mei nem o A hoje não são mais Kages de suas vilas, eles seguem atuando como conselheiros e figuras diplomáticas, tendo a sua ideia totalmente relevante para com os líderes das 5 grandes nações. E embora eu ache que eles não estão mais tão poderosos, até porque o poder ali em Naruto vem muito de treinar, e como o mundo tá pacífico assim pra esses ninjas já há um bom tempo, eles não devem estar muito poderosos, mas se acontecer um conflito e for necessário, certamente eles voltariam para o campo de batalhas. E já que falamos de ninjas que deixaram de ser Kages, temos aqui uns ninjas bem poderosos que atuaram bem no Shippuden e que se tornaram Kages, ou seja, ainda estão vivos, ainda estão em atividade. Como é o caso do Darui, a Kurutsuchi e o Shojuro, já que seguindo aqui a nossa lista com a nova geração, Darui, Kurutsuchi e Shojuro sempre foram bem habilidosos e referência para suas nações. Durante a guerra, mesmo ainda não sendo Kages, esses shinobis já demonstravam grande potencial. E o destaque, de fato, vai para Darui, que enfrentou os lendários irmãos Ouro e Prata, mostrando toda a sua força, resistência e inteligência no campo de batalhas. E se for analisar, hoje, tirando ali o Gaara e também o Naruto, certamente o Darui é um dos Kages mais fortes da geração e que, se mexerem com a Vila da Nuvem, certeza que ele vai conseguir defender com unhas e dentes a sua nação. Em Boruto, esses Kages assumiram um papel fundamental na proteção de suas vilas, onde vimos que, diferente do Darui, Kurutsuchi e Shojuro não estão no nível que já apresentaram antes, mas é questão ali de uma emergência para de fato eles mostrarem o seu verdadeiro poder. E prova disso foi quando Naruto foi sequestrado por Momoshiki Otsutsuki, já que foram esses Kages que partiram imediatamente para resgatar o Hokage da Vila da Folha, mostrando que a união entre vilas ainda continua firme. E aqui estão 3 ninjas bem poderosos, principalmente o Darui, que infelizmente ainda também não apareceram em Boruto to Blue Vortex, mas até que apareceram com algum destaque em Boruto Next Generation. Shikamaru Nara. Falando agora do atual 8º Hokage da Vila da Folha, ainda que de forma temporária, temos aqui Shikamaru Nara. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Shikamaru foi respeitado por inúmeras vitórias, táticas e também estratégias extremamente inteligentes que salvaram vários shinobis no campo de batalhas. Isso levou ao posto de conselheiro e braço direito, tanto do Kakashi durante seu mandato, quanto também mais atualmente durante o mandato de Naruto Uzumaki, onde a ideia do Shikamaru sempre foi muito valorizada. Em Boruto, após Naruto ser enviado para outra dimensão pelo Kawaki, foi o Shikamaru quem conseguiu assumir a Vila da Folha na ausência do grande herói de Konoha. E olha, ele governa a vila em pulso firme, antecipando ameaças e mantendo a vila estável mesmo em um cenário extremamente caótico, como é o novo cenário de Boruto to Blue Vortex. E trabalhando como um Kage muito interessante, o Shikamaru certamente é o único ninja da antiga geração que vem ganhando um destaque bem sólido em Boruto to Blue Vortex, até porque ele aparece em quase todos os capítulos do mangá
e vem sendo um personagem muito bem desenvolvido pelo Ikemoto. おう。何がってボルトたちだよ。2時も通ったぞ。そうか。ちなみに言っとくと鹿大たちも通ったよ。息子同士の対決も見られるかもな。 Kakashi Hatake. Em qualquer lista de ninjas respeitados, Kakashi Hatake precisa estar nela. Desde jovem, Kakashi sempre foi muito temido e respeitado, acumulando títulos, apelidos e feitos lendários. E durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele provou tudo isso. Até porque foi essencial para enfrentar Obito e até mesmo Kaguya Otsutsuki. No fim do Shippuden, Kakashi acaba se tornando o 6º Hokage e garantiu a estabilidade e a evolução da Vila da Folha durante um longo período ali pós-guerra. Período esse que terminou quando ele passa o manto para Naruto Uzumaki, onde Kakashi, já em Boruto, passa o manto, mas ainda mostra que é um ninja que tem poderes acima da média, pois mesmo aposentado, ele continua sendo uma lenda viva e um conselheiro extremamente valioso, pelo menos em Boruto Next Generation. Até porque, infelizmente, em Boruto True Blue Vortex, o Kakashi não apareceu ainda e olha, todos os contextos já foram apresentados para ele aparecer, mas ainda tá escondido. Eu ainda tenho fé que o Kakashi vai aparecer em Boruto True Blue Vortex e vai ter um bom destaque. Então vamos esperar e comenta aí se você acha que ninjas como o Kakashi ainda são bons ali pra enfrentar esses androides e esses ETs aí de Boruto. これでとりあえず引き継ぎは全部だ。6代目火影就任おめでとう、カカシ。 E já que falamos de ninjas que são extremamente poderosos e poderiam aparecer nesses atuais conflitos de Boruto True Blue Vortex, até porque ainda estão vivos, eu tô falando aqui do Orochimaru. E galera, sendo outro ninja lendário que não só está vivo, mas também está muito mais poderoso do que nunca. Apesar do seu passado como vilão, Orochimaru foi fundamental durante a Quarta Grande Guerra Ninja, trazendo de volta os primeiros 4 Hokages e contribuindo diretamente para a vitória da Aliança Shinobi, sem tirar que ele também salvou a vida da Tsunade. Com isso, ele acabou sendo considerado como um herói de guerra e basicamente saiu impune de todos os seus crimes, hoje auxiliando ali a Aliança Shinobi. E embora tenha aparecido muito pouco em Boruto, as suas poucas aparições mostrou que Orochimaru tá mais experiente, mais saudável e muito mais forte. Até porque percebemos um grande upgrade em seus poderes nas curtas batalhas que vimos ele travar, e também percebemos que ele tem vários tipos de técnica na manga muito interessantes. Porém, Orochimaru ainda não apareceu em Boruto True Blue Vortex, assim como o Kakashi. E diferente do Kakashi, que eu tenho certeza que tá um pouquinho mais fraco ali do que antes, até porque ele não tem mais o Sharingan, não tá mais tão treinado, o Orochimaru, quando apareceu, tava desintegrando os inimigos no campo de batalhas com apenas um movimento de mão. Então, galera, eu tenho certeza que o Orochimaru conseguiria enfrentar esse Otsutsuki, esse Shinju tudo. Não tô garantindo que ele vai ganhar, mas que ele seria fundamental no campo de batalhas, ele seria. Então eu acho que o Orochimaru não é nem um fanservice, é muito necessário que apareça pra ajudar os ninjas da Vila da Folha. Shin, eu não escuto esse nome há muito tempo. Ele era como um clone das sombras que nunca desaparece. Se quiser que eles sumam, a única opção é matar eles. Eu adoraria explicar mais. Venham comigo. Killer Bee. Killer Bee, o Jinchuriki do 8 Caudas, sempre foi essencial desde que apareceu pela primeira vez no anime, ajudando o Naruto a dominar o poder de Kurama e também a Aliança Shinobi em várias lutas. Porém, em Boruto ele acabou sendo um tanto quanto randomizado, até porque ele foi esculachado e quase morreu depois de enfrentar Momoshiki Otsutsuki. Porém, percebemos que o Killer Bee continua vivo, porém sem nenhum destaque. Seu poder, aliado ao Gyuki, ainda faz dele um dos ninjas mais temidos de todo o universo Shinobi, e mesmo aparecendo bem pouco em Boruto, ele ainda não teve nenhum tipo de aparição em Boruto True Blue Vortex. E tendo em vista que o Killer Bee é o único Jinchuriki que ainda tá vivo desde a morte de Kurama, recentemente, como vocês sabem, Kurama voltou à vida no corpo da Himawari. Então, na minha opinião, Killer Bee seria essencial, não para ajudar no campo de batalhas com seu poder, mas também para ajudar a Himawari a treinar e controlar melhor o poder de Kurama, assim como ele fez no passado com o Naruto. こやつがその人中力かと。これが美獣。 E agora, chegando nos últimos 3 ninjas que são extremamente temidos, respeitados e ainda estão vivos, temos aqui os 3 ninjas que eu tenho mais pesar de falar, porque, tipo assim,
Eles são extremamente poderosos e importantes pra história, mas cada dia que passa, estão aparecendo menos e estão passando mais o bastão pra nova geração, e eu espero muito que ainda tenha uma reviravolta nessa história. E eu tô falando simplesmente do time 7, Sakura, Sasuke e também Naruto Uzumaki. Então, começando pela Sakura, bom, entrando agora no time 7 com Sakura Haruno, durante a quarta Grande Guerra Ninja, todo mundo sabe que a Sakura foi essencial do começo até o fim, até mesmo auxiliando na luta contra Kaguya Otsutsuki. Já em Boruto Next Generation, a Sakura continua extremamente temida, respeitada e com uma patente altíssima. Até porque Sakura se consolida como uma das principais kunoites da Vila da Folha, a principal kunoite médica e também a administradora do hospital da Vila da Folha. Sem tirar que nessa fase do Next Generation, ela ainda treina sua filha e também protagoniza uma luta bem interessante contra Shin Uchiha, mostrando que o seu poder ainda está no nível mais alto. Porém, o problema acontece em Boruto True Blue Vortex. Na real, o problema para todo o time 7 acontece em Boruto True Blue Vortex. Porque Sakura, embora tenha reaparecido recentemente em Boruto True Blue Vortex, em apenas uma cena, onde ela tá auxiliando ali o Inojin após ele tomar um golpe grave lá no hospital, Sakura Haruno certamente é a kunoite mais forte da Vila da Folha e não pode ficar de fora das batalhas que normalmente ela vem ficando. Tanto que ela foi aparecer já no hospital e sem lutar, ou seja, ela apareceu como uma médica. Porém, Sakura tem um poder tão grande que ela seria um dos grandes pilares no campo de batalhas representando a Vila da Folha. Mas como a intenção é sempre dar valor para a nova geração, já que a antiga geração já teve seu valor, Sakura infelizmente está um pouco escanteada. O que você pensa que tá fazendo com o meu marido e a minha filha querida? Mas o que é que você tá fazendo aqui? E a mesma coisa acontece tanto com o Sasuke como com o Naruto. Primeiro então falando aqui do Naruto, que teve um dos fins mais trágicos. Bom, o Naruto, é claro, foi o grande herói da quarta Grande Guerra Ninja e se tornou um Hokage extremamente respeitado e temido por todo mundo shinobi. Tanto que em Boruto Next Generation, o Naruto se sacrificou utilizando o modo Baryon e chegou até mesmo a perder Kurama para conseguir derrotar Ishiki Otsutsuki, sendo assim um grande herói. Porém, após perder Kurama, Naruto acabou ficando muito mais fraco e assim, Kawaki, o filho adotivo do Naruto, a fim de proteger o Naruto, que com seu senso de herói certamente iria pra batalha, mas não é mais tão forte quanto antes, Kawaki acabou mandando Naruto e também a Hinata para outra dimensão essa onde o tempo não passa. E embora o Naruto atualmente esteja sendo dado como morto, e Kawaki saindo como um grande vilão por fazer isso com o Hokage, ele fez isso tentando proteger, até porque é fato que os inimigos atuais estão bem poderosos. Dito isso, atualmente em Boruto True Blue Vortex, o maior herói de todo o universo shinobi e o ninja mais respeitado está em uma outra dimensão, onde o tempo não passa. E eu tenho certeza que o Naruto ainda vai voltar para a história. Eu acho que o fim dele não está tão próximo e ainda eu acho que ele vai obter mais alguns poderes interessantes e vai voltar a ter relevância. Pelo menos isso é o que eu torço. Comenta aí o que você acha. Vamos trazer nosso grande homenageado, o homem que todos conhecem, Naruto Uzumaki. Obrigado! Eu quis dizer, tá certo? E por fim temos aqui simplesmente Sasuke Uchiha, galera. E Sasuke, assim como Naruto, foi peça fundamental ali no Shippuden e toda a sua trama de herói pra vilão comoveu bastante gente e colocou ele como um dos personagens mais populares de toda a história. Após a guerra, Sasuke assumiu um papel de Hokage das sombras, protegendo o mundo ninja longe dos holofotes e aparecendo só quando de fato fosse necessário. Isso em Boruto Next Generation, onde Sasuke sempre trabalhou como braço direito do Naruto e já protagonizou várias lutas muito importantes, como por exemplo, a lendária luta do Sasuke e o Naruto contra o Momoshiki. Porém, o mesmo problema que acontece com o Naruto, que é ele não está tão forte quanto os novos inimigos, isso também aconteceu com o Sasuke. Depois que a Ida troca a realidade do Kawaki com a realidade do Boruto, e todo mundo começa a achar que foi o Boruto que matou ali o 8º Hokage, ou melhor, mandou ele pra outra dimensão, Sasuke acaba confiando ali na palavra da Sarada e foge junto com o Boruto para proteger o shinobi que estava sendo simplesmente caçado por toda a Vila da Folha por ter basicamente matado o 8º Hokage. Depois dessa fuga, Sasuke passa 3 anos ensinando tudo o que sabe para o Boruto e preparando o ninja para os novos conflitos, onde um desses conflitos acabou acontecendo e Sasuke se deu mal, até porque vimos num flashback em Boruto True Blue Vortex
que Boruto e Sasuke estavam lutando contra o Cold e alguns garras sujas. E a fim de salvar a fuga do Boruto Uzumaki, Sasuke acabou ficando, lutando sozinho e sendo capturado por um dos garras sujas e assim virando árvore. Onde, como todo mundo que tá acompanhando Boruto to Blue Vortex sabe, quando você vira árvore, se você for um ninja poderoso pelo menos, você acaba transformando juntamente um Shinju. E o Shinju da vez é simplesmente o Hidari, o Shinju do Sasuke. É você? Se ele não está aqui, eu sou o único que pode proteger a aldeia. E pra quem não sabe, se quiserem salvar o Sasuke, vai ter que primeiro derrotar aquele Shinju, pegar um coração, que é a alma espinhosa que ele solta, e conectar na árvore pra salvar o Sasuke, assim como já conseguiram salvar anteriormente a Moeji e também o Shink. Dito isso, Naruto e Sasuke estão na merda, estão incapacitados. Naruto tá em outra dimensão e o Sasuke tá simplesmente preso numa árvore. Eu acho que eles vão voltar, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que eles vão voltar? Quando eles voltar, você acha que eles vão ficar mais fortes? Porque eles estão bem fracos mesmo. Então, fica aí esse mistério. Mas eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o ninja mais legal que ainda tá vivo que você gostaria de ver aparecendo? Como você percebe aqui nessa lista, o único ninja que ainda tem algum destaque dessa antiga geração é o Shikamaru Nara. De resto, quase nenhum mais tem. Então comenta aí quem você quer que reapareça. Quando Naruto e o Sasuke reaparecer, vai ser bem legal. E os que eu mais torço pra reaparecer atualmente, que eu acho que cabe no contexto, é o Orochimaru, é o Kakashi e quem sabe até um Killer Bee. Mas comenta aí quem você mais queria ver, ok? Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo aqui. O seu like ajuda bastante. E também se inscreve ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou indo nessa, espero que tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!